Estamos resolvendo aí a prova do TCE da Paraíba, concurso ocorrido em 2018, e fizemos até agora a questão 1 e a questão 4. Vamos então fazer a questão de número 2. Seria mantida a correção gramatical do texto, embora com a alteração do sentido original, caso se inserisse uma vírgula logo após essa palavra. Quer dizer, essa é uma questão já, a questão 4 que nós fizemos foi uma questão de teoria textual, de tipologia. A questão 1 foi uma questão realmente de texto. E a questão 2 já é uma questão gramatical. É uma questão que une a chamada coesão com a coerência. O que é a coesão? É a estrutura do texto. O que é a coerência? É o sentido. Então, quando eles mandam colocar uma vírgula e te perguntam se isso aí altera ou não altera o sentido, você vai ter que testar. Olha aí na tela. Você está vendo aí linha 19, linha 21, linha 22, linha 10, linha 17. Sugestão. Vá seguindo a ordem. Por que começou na linha 19 e na letra D fala da linha 10? Mas enfim, quiser seguir também, vá seguindo. Paciência, meu amigo. Faça o seguinte, congele a sua imagem aí na tela e volte e vá olhando no texto que eu pedi que você imprimisse. Só depois que você arriscou o seu palpite, você volte aqui comigo. Vai lá. Muito bem, então vamos testar. Então nós temos que olhar correção gramatical mantida, é o aspecto coesivo, e alteração do sentido. Tipo, o sentido pode mudar, mas se você colocar uma vírgula aí, numa dessas 5 situações, você vai cometer um erro. Então vamos ver na linha 19, após a palavra grande. Vamos lá na tela. A linha 19 diz assim, vamos ler um pouquinho antes, a partir da 17. O excesso de escrita que multiplica os textos inúteis e abafa o pensamento sobre o acúmulo de discursos, foi considerado um perigo tão grande, vírgula, quanto seu contrário. Olha só, se você julgou que a letra A é a resposta, porque você achou que essa vírgula aí ficou correta, infelizmente você errou. Quando eu disse lá no texto que é um perigo tão grande quanto, ele é tão inteligente quanto o resto da família, ela é tão esforçada quanto eu, o seu salário é tão ruim quanto da empresa toda, se você está fazendo uma comparação de igualdade, você está equiparando as duas coisas, você não pode separá-las. É tão grande, vírgula, quanto eu. Não, eu estou aproximando os dois. A vírgula separaria. Por isso, meu amigo, que a resposta não é a letra A. Se você marcou a letra A, lamentavelmente você errou. Na letra B, olha a letra B. Eles falam sobre o como da linha 21. Então vamos lá. Vamos pegar um pouquinho acima, né? Embora fosse temido, o apagamento era necessário, assim como, vírgula, o esquecimento também o é. Se você julgou que a letra B de bola está correta, parabéns, você errou de novo, porque nós temos outra comparação. Então, era necessário, assim como perigoso. Eu sou uma pessoa trabalhadora, assim como você. É um prato calórico, assim como uma delícia. É calórico e gostoso. Se eu estou comparando, se eu estou equiparando, eu tenho que unir. E vírgula separa. Também, meu amigo, não é a letra B de bola. Na tela. A linha 22, eles estão falando que a gente pode colocar uma vírgula após a palavra arquivos. Vamos ver. Na linha 22. Vamos pegar um pouquinho antes, na 21. Nem todos os escritos foram destinados a se tornar arquivos, vírgula, cuja proteção os defenderia da imprevisibilidade da história. Se você marcou a letra C como resposta, aí sim, você acertou. Porque estava tudo sem vírgula. Vamos lá de novo? Nem todos os arquivos,
ou nem todos os escritos, foram destinados a se tornar arquivos. Você percebe que eu posso parar aí? Nem todos os arquivos foram destinados a se tornar arquivos. Nem todas as pessoas foram destinadas a fazer curso superior. Nem todos os alunos foram convocados para a prova. Eu já dei uma informação completa. Se eu já dei uma informação completa, eu posso colocar um ponto final ou uma vírgula. E a partir da vírgula começa uma outra oração. Olha aí na tela. Depois da suposta vírgula, fica assim: cuja proteção os defenderia. Defender é outro verbo. Um dos papéis da vírgula, meu amigo, é separar as duas orações. Então, quando você fala alguma coisa nesse sentido aqui, ó, o rapaz gostou da camisa que ganhou da avó. Eu não usei vírgula, mas eu tenho aqui o verbo gostar e eu tenho aqui o verbo ganhar. Quando eu não uso vírgula, eu tenho que perceber onde está um elemento coesivo, onde está um elemento articulador, onde está o elemento que une as duas orações. É o quê? Eu sempre divido o período antes desse elemento articulador. Ok? O rapaz gostou da camisa. Isso tem sentido. Se isso aqui é o sujeito, isso aqui é o verbo, isso aqui é o complemento, eu posso colocar uma vírgula aqui. Porque eu já dei uma informação completa. Só que é o seguinte, só te lembrando, o que foi que ele ganhou da avó? Uma camisa. Como a palavra camisa aparece aqui, ó, determinada pelo artigo a, ela é um substantivo. A camisa, o blazer, as situações, os comportamentos, toda palavra determinada por artigo é um substantivo. Isso aqui é uma oração. Por que isso aqui é uma oração? Porque tem verbo. E é uma oração que se refere a um substantivo. Isso se chama oração adjetiva. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu poderia nem falar disso aqui. Porque eu já te mostrei que essa vírgula pode ser colocada como a do texto, porque o que estava antes dela já tem sentido completo. Mas é porque falou de mudança de sentido. Todas as vezes que o CESP falar de colocar uma vírgula e alterar sentido, ou tirar uma vírgula e alterar sentido, isso será verdade quando você estiver diante de uma oração adjetiva. Por quê? Só para te lembrar, quando se fala de oração adjetiva, você aprendeu isso na escola, ou ouviu falar, existe a chamada oração adjetiva restritiva, e existe a chamada oração adjetiva explicativa. E pela ponderação gramatical, a oração restritiva é aquela que a gente constrói não separando as duas orações por vírgulas. Ao contrário, a oração explicativa é aquela que se separa da sua oração principal por intermédio de vírgula. Então, do jeito que estava aqui, ó, a oração seria restritiva. Ele gostou não de qualquer camisa, mas especificamente daquela que ele ganhou da avó. Se eu coloco isso aqui, e ela vira oração explicativa, o que eu quis dizer é o seguinte: eu não estou falando de uma camisa em relação às outras. Eu estou falando daquela camisa que foi dada pela avó, sem levar em conta o resto. Isso é só convencional. Mas eu quero que você anote isso. Sempre que o CESP falar de colocar vírgula ou tirar vírgula e alterar sentido, eles estão querendo falar com a gente sobre oração adjetiva. Por isso que você vai marcar a letra C. Olha na tela. A letra D, que portanto está errado, vão olhar o que é essa vírgula depois de missão na linha 10. Vamos pegar um pouquinho antes, lá na linha 8. No espaço aberto da cidade, no refúgio da biblioteca, na magnitude do livro
e na humildade dos objetos mais simples, a escrita teve como missão, vírgula, conjurar contra a fatalidade. Você sabe que essa nem soa tão mal, a vírgula depois. Eu tenho como objetivo ensinar a você. Se ensinar a você é o meu objetivo, eu tive como missão defender o meu país. Se defender o meu país é a minha missão, uma coisa que especifica a outra não pode ser separado por vírgula. Por isso que colocar a vírgula aí, depois de missão, é um erro. Olha agora na letra E que está errada também. A vírgula depois de inúteis, na linha 17. Vamos lá na linha 17, está dizendo o seguinte, o excesso de escrita que multiplica os textos, vírgula, inúteis, não posso. Porque se inúteis caracteriza os textos, eu não falo assim, ela é uma pessoa, vírgula, incrível. Eu comi um prato, vírgula, delicioso. Você é uma pessoa, vírgula, do bem. Eu não separo o elemento que caracteriza do seu elemento caracterizador. Você acertou essa questão de ouvido, pelo bom senso, por eliminação? Deus te ajude. Mas nem sempre você vai resolver dessa maneira. Então marque para a questão 3, para a questão 2, a letra C de casa. Vamos agora na tela para a questão de número 3. E a questão de número 3, que é outra de gramática, ela diz o seguinte, vamos lá. No texto, as relações sintático-semânticas do período, embora fosse temido, o apagamento era necessário, assim como o esquecimento também o é para a memória, seriam preservadas caso a conjunção embora fosse substituída por qual dessas outras aí. Congele a sua tela para você marcar o que você julga ser a resposta. Meu amigo, minha amiga, essa é uma questão sobre as relações lógico-semânticas do período composto. Não tem como não cair questão disso, não é no CESP não, em qualquer banca. Então pega o seu material aí comigo e faça o seguinte, grife o fosse ou fosse temido, isso é verbal, é verbo. Grife o era, de era necessário, é outro verbo. Grife o é, assim também o é. Se eu tenho 3 núcleos verbais, eu tenho 3 orações. Vamos dividir? Na tela. Primeira oração. Embora fosse temido. É a primeira. É uma vírgula. Fosse temido é verbo. Então, já é oração. Continuando. O apagamento era necessário. Tem uma vírgula aí? É a segunda. E o assim como o esquecimento também o é para a memória, é a terceira. Ora, quando eu tenho 3 orações, eu separo as orações por vírgulas, como estão aí, e eu posso ter, se são 3 orações, 2 elementos coesivos, ou 2 conjunções, ou 2 elementos articuladores. Se eu tenho 5 orações, eu posso ter até 4 conjunções. Se eu tenho 3 orações, eu posso ter até 2 conjunções. Vamos identificar na tela. Circule a primeira, que é o embora. E circule o assim como, que é a segunda. Então, quando eu falo, ele é uma pessoa interessante, assim como é também muito inteligente, ou eu fiz a tarefa assim como o professor me orientou, isso é para equiparar. Então, você pode, debaixo do que você circulou assim como, colocar comparação. O elemento articulador, a relação semântica que o assim como estabelece, é de comparação. E o embora, quando eu falo, embora fosse temido, o apagamento era necessário, temido é negativo, necessário é positivo. Esse embora estabelece um contraste. Pode circular o embora e colocar assim, contraste. Acontece que a conjunção embora, ela especificamente indica o que a gente chama de concessão. Então, a oração subordinada adverbial concessiva, ela marca necessariamente uma oposição em relação àquilo que se espera.
Quando eu falo que eu vou fazer uma concessão em relação a alguma coisa, tipo assim, eu não costumo fazer aquilo, mas dessa vez vou quebrar o galho. Então, fazer uma concessão é concordar com alguma coisa que normalmente não era objeto de concordância. Então, se é temido, vamos jogar fora. Não, é temido sim, mas é necessário. Tá? Então, olha na tela. Você errou a questão se você marcou a letra A. Porque, por conseguinte, dá uma ideia de conclusão. Ele é uma pessoa que a vida inteira roubou da empresa. Por conseguinte, não quero mais aqui. Quer dizer, por causa de ter roubado, consequentemente, ele está fora. Então, por conseguinte, não é a resposta. Se você marcou na tela a letra B de bola, você acertou. Essa é a resposta. Ainda que ele seja uma pessoa tranquila, ele é nocivo ao ambiente. Uai, se o cara é gente boa, por que ele é nocivo? Só que não. Ele é gente boa, mas é nocivo. Então, é bom que você tenha uma noção dessa principal conjunção concessiva, que é o embora, ou que você tenha, com certeza você tem, o conhecimento do apesar de, ou apesar de que, apesar de ser um bom profissional, não está inserido no mercado, porque ele deveria. Se o cara é um bom profissional, ele deveria estar lá. Ao contrário, ele não está. Por exemplo, o mesmo que não apareceu aí, e o ainda que também é sinônimo, ainda que eu tenha muito dinheiro, eu não vou te emprestar. Mesmo que eu seja rico, eu não vou te sustentar. Você fala assim, pô, o cara tem dinheiro pra caramba. Teoricamente, ele pode me ajudar, que sou pobre. Só que não. E ainda você tem isso aqui, ó, por mais que você tenha se preparado, o seu resultado foi crítico. Tipo, você se preparou, mas não deu. Esses são 5 elementos articuladores de oposição mais importantes. Olha a letra C, você já marcou B. Quando eu falo em consoante, é a mesma coisa de conforme. Indica conformidade. Fazer, tomar uma atitude ou agir consoante a lei, significa o quê? Agir conforme a lei determina, do jeito que a lei determina. Então, o por conseguinte é de consequência, o consoante é de conformidade. Meu amigo, minha amiga, olha isso aqui, ó. Muito comum você encontrar na prova isso aqui, ó. Posto que é sinônimo de embora. Posto que ele tenha sido um ótimo funcionário, seu emprego não foi poupado. Quer dizer, se o cara é um bom funcionário, o emprego dele deveria ser poupado. Só que não. A gente usa o posto que como se fosse explicativo, como se fosse causal. Posto que nós tenhamos acabado o relacionamento, eu não quero mais vê-la. Tipo, eu não quero ver essa pessoa mais porque eu não tenho mais nada com ela. Posto que não é porque. Posto que é embora. Outra, conquanto. É a palavra que só cai em prova. É a mesma coisa de ir embora. Conquanto eu não tenha dinheiro, ainda assim vou viajar no feriado. Ora, se eu não tenho dinheiro, eu não deveria ir. Só que eu vou. E eles induzem você a pensar que conquanto é por quanto. Não é. Conquanto não é por quanto. Ó, essas aqui são as mais usuais. Numa redação que você faça, eu aconselho que você faça isso. E isso aqui, ó, é típico de prova. No modo geral, a prova trabalha com posto que e com conquanto. Aí na tela, a letra D de dado, desde que, depende, pode ser tempo, desde que eu me mudei para cá, a minha vida se tornou um martírio. É de tempo, a partir do momento que eu me mudei para cá. Ou pode ser de condição, você vai ficar aqui em casa desde que colabore com as despesas. Isto é, você vai ficar aqui em casa com uma condição, colaborar.
Ainda tem mais. Ó, se você já ouviu essa expressão aqui, ó, você é advogado ou estudante de direito. Que o brasileiro normal não sabe que esse pese tem a mesma raiz, esse apesar. Em que pese a decisão do governo, a empresa não resolveu pelo caminho devido. Quer dizer, apesar do que o governo decidiu, o pessoal não quis. Assim também, o não obstante, que é típico dos textos jurídicos. Não obstante os conselhos do pai, a moça acabou se prostituindo. Quer dizer, o pai deu o conselho, mas ela não aceitou. Por exemplo, ainda na questão jurídica, malgrado. Malgrado tudo que foi feito, pouca valorização popular ocorreu. Quer dizer, fizeram muito, mas o povo não deu valor. Então, em que pese, não obstante, malgrado ou a despeito de, é outra que o advogado gosta muito, a despeito de tudo que eu lhe disse, suas atitudes me frustraram. Quer dizer, eu te dei tanto conselho, mas você não me ouviu. Então, isso aqui, comum no vocabulário jurídico. Não que esteja errado, mas em se tratando de texto escrito para você fazer prova, fica nisso aqui, ó. É mais normal, é mais comum. Isso aqui vai dar um tom de pedantismo ao que você escreve. Para quê? Não precisa. E isso aqui precisa tomar cuidado na questão de múltipla escolha ou na questão de julgamento de item certo e errado, tá? Então marque para a questão 3 a letra B de bola. A4 na sua tela, nós já fizemos, né? Já marcamos para a questão 4, a letra E de égua. Vamos então à questão 5. Só que a questão 5 se baseia no outro texto. Vamos lá. Quando nos referimos à supremacia de um fenômeno sobre outro, temos logo a impressão de que se está falando em superioridade. Mas no caso da relação entre oralidade e escrita, essa é uma visão equivocada, pois não se pode afirmar que a fala seja superior à escrita ou vice-versa. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando. E em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea, nem constante. A própria escrita tem tido uma avaliação variada ao longo da história e nos diversos povos. Mais uma vez eu li a introdução. E aí, você pensa assim, professor, mas um concurso de TCE? Primeiro texto falou de escrita, o segundo está falando de questão de linguagem. Você nunca espera, você fica achando que a sua prova vai ter texto ligado à sua área de atuação. Esse tempo já foi. O tema pode ser qualquer um. Quer dizer, está tendo uma coerência de unidade temática em que se falou de linguagem no primeiro texto e está se falando de linguagem no segundo. Vamos lá na tela. Olha o tal do tópico frasal, que eu repito, é a primeira frase. Quando nos referimos à supremacia de um fenômeno sobre outro, temos logo a impressão de que se está falando em superioridade. Mas no caso da relação entre oralidade e escrita, essa é uma visão equivocada, pois não se pode afirmar que a fala seja superior à escrita ou vice-versa. Olha o tamanho desse tópico frasal. Mas aí eu tenho a palavra supremacia, eu tenho a palavra superioridade. Você entendeu? Quando se passa isso, fulano de tal, ele tem a supremacia, tipo, ele é o fodão. O que ele está dizendo, especificamente, é que nós não devemos achar que a fala é mais importante que a escrita, ou que a escrita é mais importante que a fala. Eu acho que o senso comum pensa que escrever é mais importante, porque é uma coisa mais elaborada, mais erudita, só que não. O outro pode falar assim, vem cá, tem gente que passa a vida inteira, não aprendeu a escrever, mas é uma boa mãe, é um bom comerciante, criou os filhos todos,
tem moral, eu aprendo a falar primeiro do que eu escrevo, do que aprendo a escrever. Eu falo muito mais do que eu escrevo. Em termos de vida real, de repente a fala seja mais importante que a escrita. Então, ele está dizendo que, independentemente do que você pensa, nós temos que ler o texto assim, não é o que você pensa. Esse cara está dizendo o quê? Não existe nada mais importante. Fala e escrita, as duas têm a sua relevância. Na tela. Existem sociedades que valorizam mais a fala e outras que valorizam mais a escrita. A única afirmação correta é a de que a fala veio antes da escrita. Portanto, do ponto de vista do prestígio social, a escrita tem a supremacia sobre a fala na maioria das sociedades contemporâneas. Então, tipo assim, se primeiro existia a fala e a escrita veio depois, é como se ela fosse uma evolução. Então, eu tenho que preferir essa parte evolutiva a outra parte que tem lá, desde que o mundo é mundo. Então, ele está dizendo assim, tem gente que valoriza mais a fala, tem gente que valoriza mais a escrita. E cá para nós, gente, depende do momento. Cada uma delas tem a sua importância. Conclusão. Não se trata, porém, de algum critério intrínseco, nem de parâmetros linguísticos, e sim de postura ideológica. São valores que podem variar entre sociedades e grupos sociais ao longo da história. Não há por que negar que a fala é mais antiga que a escrita, e que essa lhe é posterior, e em certo sentido dependente. Mesmo considerando a enorme e inegável importância que a escrita tem nos povos e nas civilizações ditas letradas, continuamos povos orais. Esse texto falou de novo, embora ele use a primeira pessoa do plural, ele falou de novo de uma coisa que não é o que ele pensa, é a realidade. Dizer que a fala veio primeiro e que a escrita veio depois. Dizer que as pessoas pensam que, sendo a escrita mais elaborada, ela é superior à fala. Dizer que não se pode negar que a fala é mais antiga e até depende, isso não é ele que pensa. Isso ele pensa, como você é capaz de entender o que ele está dizendo, ele não tomou partido. Se esse texto fosse escrito para ele dizer que a fala é mais importante, e você faz, não concordo? Ou se ele escrevesse, a escrita é mais importante, e você dissesse, não é mesmo? Mas ele não tomou partido. Então, esse texto, de novo, é um texto dissertativo expositivo. Ele não está tomando partido. Ok? Vamos à questão 5. Diz assim, conforme as ideias do texto, letra A, o desenvolvimento da fala e o surgimento da escrita são eventos que, sob o enfoque histórico, se deram exatamente nessa ordem. Letra B. Há uma ideologia compartilhada pelas sociedades contemporâneas de associar a escrita a uma manifestação superior à fala. Letra C. Do ponto de vista linguístico, fala e escrita são manifestações idênticas, não havendo diferença entre elas e nem superioridade de uma sobre a outra. Letra D. Ao longo da história e nas diversas civilizações, identificam-se momentos de maior e de menor valorização da língua escrita. E a letra E. Em sociedades letradas, a comunicação por meio da escrita supera a comunicação por meio da fala. Quero que mais uma vez você congele a sua imagem, você pense no que você marcaria para que a gente comente logo em seguida. Achou fácil ou achou difícil? Ah, não parou não? Então você vai parar. Quem vai parar agora sou eu. E no início do próximo bloco nós já vamos começar comentando a questão 5. É VaptVupt, nós estamos de volta. Até já.